Muita gente fala, poxa, mas todo mundo se estressa, né? Como faz para não ficar estressado, para não viver estressado? E é algo, de fato, muito frequente, não tem como negar. E aí eu sempre comento duas diferenças, né, entre o estresse. Você tem o estresse agudo, que é o estresse gerado por alguma situação repentina, súbita, ou alguma necessidade iminente de se resolver algo, algum conflito, algum problema, algum desafio. E aí, com certeza, nessa questão do desafio é algo mais positivo, né? Um estresse que te move, que te faz ir para frente, andar, evoluir, batalhar, aprender, mesmo que seja após uma derrota. E você tem o estresse crônico. O estresse crônico é o estresse daquela coisa mal resolvida ou não resolvida, que fica sobre as suas costas durante meses e anos, associado a rancor, a dificuldade de assimilação, de elaboração e de deixar isso para trás. Né? Então, o estresse crônico em si ele é muito mais prejudicial para a saúde do que o estresse agudo. O estresse agudo pode, em momentos em pessoas que já estão com um problema mais grave e que ainda não se manifestaram, pode ser a gota d'água para uma manifestação sim, mas não com causa. Já o estresse crônico ele tende a potencializar a causa através de um aumento progressivo dos hormônios, principalmente os hormônios associados ao estresse crônico, que é o cortisol, e as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que se mantêm em níveis mais elevados, mas de forma crônica. E aí isso gera potencialização do processo de aterosclerose, né, de formação de placa de gordura nas artérias, além de também possibilitar a sua estabilização. Quando as pessoas me falam sobre isso e falam da sua dificuldade de lidar com isso, eu digo que existem muitas oportunidades, muitas possibilidades de você conseguir fazer uma gestão legal do estresse. É um assunto muito amplo, né, que a gente vai falar com mais detalhamento em outros vídeos futuros. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que sim, existem formas muito significativas e factíveis de se criar um programa de gestão de estresse onde a sua vida tende a ser menos estressante do ponto de vista do estresse crônico. E que você esteja mais apto a, numa eventualidade de um estresse agudo, você ter uma resposta mais assertiva, mais criativa, mais inovadora, mediante os desafios que a vida coloca diante de ti. Pegando o gancho agora na questão do estresse, eu vou propor uma reflexão um pouco mais profunda sobre o quão a vida na nossa adultez pode se tornar pesada, difícil, complexa, e isso gera, por si só, todo um processo de hábitos ruins ao longo de anos e que, em última análise, podem gerar um infarto do coração. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, a gente sabe que a doença coronária, o que gera um infarto, ela demora anos para se instalar até acontecer o infarto. Segundo, que boa parte dos fatores de risco associados à doença coronária são comportamentais, são hábitos. Terceiro, o fato das pessoas não perceberem ao longo desses anos que elas saíram da rota ou que elas começaram a ter hábitos ruins. E isso muitas vezes é imperceptível. Então eu trago aqui uma situação hipotética, baseado em inúmeros casos que a gente já percebeu na nossa prática clínica, que é aquele adulto na faixa aí entre os seus 30 e 50 anos, homem ou mulher, e que ele, devido aos desafios, aos problemas, às dificuldades ao longo da sua vida, né, na sua adultez, seja no trabalho, seja só no relacionamento conjugal, familiar, comunitário, social, ou tudo junto, né, que ele chega num ponto de desmotivação importante e de um trabalho extremamente desagradável. Porém, que ele não consegue ter visão de como sair disso. E ele acaba ficando nessa situação, né, num trabalho desmotivante, desagradável, por anos, anos e anos. Seja por medo de ficar desempregado, seja por medo de não conseguir mudar a vida dele a partir daquilo. Enfim, não importa. Todo mundo tem seus motivos, suas razões. O fato é que isso acontece, a pessoa passa boa parte da vida dela desta forma, afinal de contas nós trabalhamos aí boa parte da nossa adultez, a maior parte do tempo a gente está no trabalho, e com isso ela usa muito da força de vontade dela para dar conta de viver assim durante muito tempo. E isso, obviamente, gera uma dificuldade muito grande dela assumir hábitos de vida mais saudáveis. E aí, por outro lado, ela
precisa ou ela sente necessidade de ter prazeres talvez mais intensos e mais curtos, mas que lhe dão alívio, lhe dão mais tranquilidade de conseguir começar a segunda-feira tudo de novo. E aí, seja nos fins de semana, seja nas noites, ela acaba exagerando nas guloseimas, que dão muito prazer imediato, seja no doce, nas pizzas, no excesso de comidas gostosas, saborosas, mas que infelizmente não são saudáveis. Ou no sedentarismo, através dos filmes, das maratonas de Netflix, da internet, da televisão, fica o sábado inteiro deitado vendo televisão, o domingo inteiro, o fim de semana inteiro, sem se mover. Né? Então isso é um hábito péssimo, considerando que a pessoa seja sedentária mesmo, não é mesmo? Ou então vícios, né, como o tabagismo, o excesso de álcool e outros vícios mais também. Associado à dificuldade que surge de ela conseguir sair desse círculo vicioso, de uma desmotivação crônica, estar exposta a um ambiente de trabalho ou familiar desagradável cronicamente, e a única forma que ela aprendeu, que ela conseguiu lidar com isso foi através desses pequenos prazeres, através desses hábitos ruins de vida. Então isso não é simples, isso não é fácil, é uma reflexão que eu peço para que vocês tenham atenção nisso, não para vocês propriamente ditos, mas para os seus caros, para aqueles que lhes são caros. Eu com certeza alguém de vocês pode identificar pessoas próximas que vivem talvez nesse círculo vicioso, e isso é um motor, é uma engrenagem geradora de doença, seja qualquer ela que seja, mas no infarto com certeza ela é. E aí é muito difícil a pessoa sair desse estresse crônico por si só, ou ela aceitar que ela precisa parar, refletir, rever, né, custe o que custar, seja duro o que for, ela questionar, poxa, será que a minha vida está boa? Né? Será que por que eu tenho dificuldade de ter hábitos de vida mais saudáveis? Ou por que eu estou tendo esses hábitos que não são saudáveis? E a pessoa passa às vezes 10, 20 anos assim, e aí ela desenvolveu diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e doenças mais graves no corpo, pelo fato dela não ter pausas no dia a dia dela para refletir sobre isso. Minha vida está boa? O que eu posso fazer para melhorar? Porque por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, que seja, é muito mais sábio a gente conseguir identificar que as coisas não estão do jeito que a gente quer e não ter que fazer hábitos para nos dar prazeres imediatos para dar conta disso, mas pelo contrário, começar a nos programarmos e tomarmos atitudes pontuais e ações em termos de estratégia de longo prazo para que a gente consiga alcançar as modificações que a gente quer. Se o trabalho não está legal, tudo bem, não tem como eu parar de trabalhar agora, eu preciso do emprego, eu tenho que pagar minhas contas. Poxa, mas o que a gente pode fazer no longo prazo para mudar isso? Então, quais são os passos, quais são as ações que a gente pode fazer? Poxa, eu vou fazer um curso online, então, no meu período off, de alguma coisa que eu gosto, que eu posso mudar. Vou entrar em contato com pessoas que têm mais alto astral e que me botam para cima. Enfim, existem inúmeras possibilidades. E aí, começar a fazer a mudança de hábito para hábitos saudáveis, e aí sim começar a sentir o prazer de estar saudável, com atividade física regular, alimentando-se melhor, lendo bons livros, não só ficando na televisão, e tendo relações sociais, né, engrandecedoras, seja em casa, com os familiares, seja na comunidade, na sociedade, no trabalho, e principalmente mudar a forma de pensar, mudar a forma de receber aquilo que é muito desagradável, né? Porque muitas vezes, se você de fato precisa de viver aquilo durante um tempo, é muito melhor, em vez de ficar reclamando que está ruim, aceitar que é uma necessidade temporária, aceitar que muitas das coisas desagradáveis elas são fora da gente, e que a gente tem que aceitar essas coisas como negativas para elas nos deixarem para baixo e a gente conseguir passar por cima disso. Isso não é fácil, isso é um processo lento e gradual, mas esse círculo vicioso gera um estresse crônico importante e que, por sua vez, gera hábitos negativos que, por sua vez, mantém esse processo ao longo do tempo do adoecimento. Então, acho que essa reflexão é muito válida nesse ponto aqui do vídeo. E a pergunta que fica e aí, como é que está a sua vida? Ela está boa? Ela está legal? Está do jeito que você gostaria que ela estivesse? O que você pode fazer para melhorá-la nesse sentido? E aí sim, ajudar você a ter hábitos de vida mais saudáveis, ter mais saúde, para poder viver uma vida melhor ainda. E uma coisa importante
é que para as pessoas que conseguem ter hábitos de vida saudáveis de segunda a sexta, mas que no fim de semana elas desregram totalmente ou botam o pé na jaca, né? É só para lembrar, se considerar que os fins de semana, né, são 2 dias de 7, e no ano, se você botar o pé na jaca todo fim de semana, você está, teoricamente, quase 30% do tempo, porque obviamente tem uns feriados aí no meio, né, e férias e tal. Então, assim, fácil, você está botando o pé na jaca em 30% a 40% da sua vida. Vou falar para vocês agora de alguns casos que nós, como médicos e equipe, a gente conversa e a gente observa quão impactante é, de fato, a realidade aí, nua e crua, né? Então eu vou falar de 3 casos. O primeiro é uma pessoa relativamente jovem, aí, da faixa dos seus 50 anos, homem, e que ele era super magro, sem nenhum tipo de fator de risco. Pelo contrário, ele era um atleta, né? Corria sempre, 10 km por dia. E a única coisa é que ele tinha uma história familiar positiva. A mãe dele havia sido revascularizada uns 2 anos antes do dia que ele infartou. E o fato é que ele vinha sentindo e protelando e menosprezando alguns tipos de sintomas típicos de angina durante mais ou menos uns 15 dias. Até que num belo dia, fazendo a corrida dele de 10 km, ele percebeu que a dor incomodou um pouco mais, e aí ele acabou indo para o hospital e descobrimos aí múltiplas obstruções nas artérias. Felizmente deu tempo, a gente tratou e ele ficou bem. Mas é um caso que exemplifica muito essa questão da pessoa achar que está super saudável, porque ela corre 10 km por dia, ela é magra, ela não tem fator de risco praticamente nenhum, mas infelizmente ele estava cheio de obstruções. E no que me consta, a gente conversando outro dia sobre o caso, ele teria relatado que ele tinha feito check-up no último ano e que não tinha visto nada, e que, se não me engano, ele tinha feito um check-up com teste de esteira e tudo, mas que não tinha feito a angiotomografia de coronária. E aí, nesse caso, é um caso óbvio, retrospectivamente falando, é muito fácil de dizer, mas é um caso que, se ele tivesse feito uma angiotomografia de coronária, com certeza teria visto todas as obstruções a tempo antes dele infartar. O segundo caso é um caso de um homem mais jovem, em torno dos seus 45 anos, cuja esposa o levou pressionando ao cardiologista e que, por fim, acabou indo fazer um cateterismo no hospital. E que, basicamente, assim, a esposa forçou a ida dele ao cardiologista porque ele se negava a ir, protelava. E, óbvio, ele não tinha sintoma nenhum, por isso que ele protelava e menosprezava a situação. Porém, ele tinha um irmão de 49 anos que já tinha botado 2 stents no coração. E o pai deles tinha infartado antes dos 50 anos e falecido. Então, não tinha dúvida que era uma pessoa que precisava realmente fazer um check-up precoce, não é mesmo? E a esposa o salvou. Então foi a esposa que, assim, caprichosamente forçou a ida dele ao cardiologista, e assim ele acabou fazendo os exames, viu que tinha algumas alterações, precisou fazer o cateterismo, descobrimos as obstruções e a tratamos. Então ficou ele livre de risco aí no curto e médio prazo. E o terceiro caso é um caso mais triste, um caso realmente desanimador, de um jovem também, na faixa de seus 47 anos. O relato que a gente tem, esse paciente a gente não teve contato, mas o relato que a gente tem é que ele chegou aí no hospital no domingo, queixando um pouco de dor no peito, e que, devido à fila que ele considerou como grande, ele, talvez por um motivo ou outro, não entendia, ele acabou não acionando o totem de dor torácica, que o atendimento é imediato, mas ele acabou ficando um pouco ali, e eu acho que por medo mesmo ele acabou criando essa história, e a dor parece que passou um pouco, ele acabou indo para casa e, infelizmente, ele veio a falecer brincando com seu filho. Então essa é uma história extremamente triste, desagradável, muito, muito ruim mesmo, e isso nos mostra quão caprichosa, o quão difícil é a doença coronária, e a forma importante aí que a gente tem que conscientizar a população sobre ela, e a forma que a gente tem de agir com muito respeito, muita diligência em cima desse problema, que é um problema muito importante, e que, de fato, ele interrompe os sonhos de forma precoce de muita gente no mundo inteiro. Vamos fazer agora um resumo, um compilado aí do que a gente falou ao longo desse vídeo, sobre 4 aspectos principais e um fechamento final. Basicamente, o primeiro aspecto é o que mudou em termos de ciência em possibilidade de exames, para detecção precoce de doença coronária. O que mudou em termos de ciência nutricional sobre os alimentos. O que mudou em termos de ciência sobre os estudos relacionados com o estresse, o que a gente pode fazer para
para diminuir nosso estresse crônico. O que mudou sobre os estudos sobre atividade física, exercícios físicos e atividade física, e um fechamento final. Então, vamos lá, do ponto de vista de exames, né, diagnósticos para detecção precoce de doença coronária, não tem dúvida que o divisor de águas dos últimos anos foi a avaliação do cálcio coronariano, junto ou não com a angiotomografia coronária, que nos dá uma avaliação anatômica mais precisa. É para todo mundo isso? Obviamente não, né? Os casos selecionados serão avaliados, né, na avaliação de cada cardiologista, no consultório, no check-up. Mas é cada vez mais frequente a utilização desses métodos para que a gente possa não só diagnosticar e entender melhor as pessoas que têm um risco um pouco mais alto, para que a gente possa orientar e mudar a conduta em termos de medicações, de mudança de estilo de vida de uma forma mais agressiva e rápida, e também descobrir casos, às vezes graves, e que estavam passando despercebido por outros métodos. Com relação à parte de alimentação, a principal informação é de fato quão mal os carboidratos refinados em excesso, principalmente os carboidratos em geral, tá? De alto índice glicêmico em excesso, e principalmente os refinados e ultraprocessados, o quão ruim eles são para o nosso organismo e aí também para o coração. E nesse sentido, aquele velho lema, né, de comida de verdade, independente se seja uma alimentação mais low carb, no sentido de um pouco mais de proteína animal, às vezes, né, low carb é difícil fazer sem ser uma proteína animal, tanto quanto nas pessoas que são veganas. Então, assim, independente para que lado que a pessoa for, se ela vai comer um pouco mais de carboidrato, mas carboidrato fibroso, carboidrato de verdade, né, uma mandioca assada, uma batata, uma abóbora, batata doce, feijão, grão de bico, ervilha, enfim. Se ela fosse comer mais desse tipo de carboidrato, menos mal do que se ela comer porcaria, ou seja, se ela desembalar batatinha frita, pães, pães industrializados, são muito ricos em farinha. Então, quanto menos esse tipo de alimento, né, ricos em carboidratos refinados, melhor. Então você tem aí, eu acho que o lema é low crap, né, ou seja, baixa porcaria. Independente se você é mais vegano, né, vegetariano, ou se você é adepto à alimentação com carnes e com proteínas animais. Fazendo um fechamento aí na parte do estresse, inicialmente é muito importante a gente diferenciar dois grupos de pessoas, né? Tem pessoas que têm já algum tipo de doença psiquiátrica mais grave, seja uma esquizofrenia, uma síndrome bipolar, coisas mais complexas que trazem para essa pessoa uma maior vulnerabilidade mediante situações de estresse e o estresse crônico agudo. O que eu vou falar aqui agora, ele pode até ser utilizado sim para pessoas com doenças mais graves psiquiátricas, mas é importante frisar que essas pessoas precisam de um acompanhamento psiquiátrico contínuo e uma psicoterapia mais intensiva, correto? Lembrando muito do que as práticas religiosas ou as filosofias milenares e todos os sábios filósofos que já escreveram e já deixaram registrados seus pensamentos, praticamente tudo está escrito sobre isso, não é mesmo? Basta que a gente tenha tempo e condições de reler e de praticar o que todos esses sábios já nos ensinaram ao longo de tantos anos aí. E também junto com as práticas religiosas que nos auxiliam, cada religião da sua forma, a como conduzir uma vida, um estresse estável, né? Com uma situação equilibrada de estresse. E isso é muito importante deixar bem frisado. E que boa parte do que a gente observa, que a gente lê, que a gente vê de ciências comportamentais, muitas vezes elas reforçam muito daquilo que os sábios já disseram há 1000, 2000, 3000 anos atrás. Mas que é interessante a gente fazer esses experimentos e ler e entender esses autores que hoje estão produzindo esse tipo de conhecimento. Dentre eles, eu gostaria de falar sobre alguns. Isso, como eu disse, é uma coisa infinita, é uma possibilidade infinita de tanta coisa que tem, tanto conhecimento que tem nessa área, cada vez mais, isso é muito bom. Mas algumas das coisas que eu venho lendo ultimamente, que eu venho percebendo, de fato, resultados interessantes e práticos, né? Do ponto de vista prático também, isso é muito importante. Sair também só da teoria, mas ir para a prática. Então eu diria que a psicologia positiva foi algo que
mexeu muito comigo, e aí o Martin Seligman, que é o seu precursor aí, um americano, e aí tem vários outros autores. Tem um livro bem legal, os livros deles são fantásticos, mas tem um livro bem legal também, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, que eu achei uma péssima tradução do título. O título é The Happiness Advantage, ou seja, a vantagem de estar feliz ou de ser feliz. E aí, basicamente, a psicologia positiva ela trabalha com o acrônimo PERMA, e eu acho ele bem interessante. Você vai ter felicidade e bem-estar, na verdade, ao longo de sua vida, se você tiver com emoções positivas, você trabalhar atividades que gerem emoções positivas, o P, Positive Emotions, o E, engajamento, e aí engajamento tem a ver com aquilo, uma atividade que você faça, seja profissional, seja um hobby, que você de fato se perca no tempo enquanto você está fazendo aquela atividade, que o tempo para, que você se engaja, que você coloca toda a sua energia naquilo e que você entra num estado de flow, que eles chamam de fluxo, né, onde você esteja se desafiando um pouquinho mais e tendo capacidade técnica de fazer aquele pouquinho mais, ou seja, o seu nível de ansiedade e de satisfação está equilibrado. Então essa questão do engajamento é bem interessante. O R é de relações positivas, ou seja, relações sociais positivas. Muito bom o estudo dos homens de Harvard, que ele vem estudando desde o começo do século XX, duas populações de homens em Massachusetts, nos Estados Unidos, e pegando médicos, estudantes de medicina, que depois se tornaram médicos e tudo, e homens de vida habitual dessa cidade. E eles observaram que ao longo de 50 anos, depois de 50, 60, 70 anos, eles foram observar e conversar com essas pessoas que estavam sendo seguidas, né, no estudo, para ver de fato o que vai fazer a vida valer a pena para eles, né? E aí foi unânime o resultado de que, na verdade, o que vale a pena são as relações sociais, são as suas relações ao longo da vida, com as pessoas com as quais você convive, é isso que essa bagagem que é o que é mais valioso para todos eles, independente do nível social e econômico. Então isso é bem interessante. O M do PERMA é meaning, é sentido. E aí vem também um outro livro bem legal que chama Start with Why, né? Comece com o porquê, do Simon Sinek. É um livro bem interessante nesse sentido, assim, o que te dá sentido, né? O sentido é o porquê, então esteja atento aos seus porquês. Isso é fundamental para você trazer sentido para a sua vida, e isso vai diminuir o seu estresse, porque você vai trabalhar mais com aquilo que de fato merece ser trabalhado ao longo de sua vida. E, por fim, a letra A é achievement, realizações, né? Quais foram as realizações ou quais estão sendo suas realizações em todos os âmbitos, não necessariamente profissional, mas pode ser no amor, pode ser pessoal, pode ser físico, familiar, comunitário, social, né? Como é que estão suas realizações? Então, isso é muito interessante, essa reflexão, e são atitudes práticas. Eu recomendo esses livros para quem quiser lê-los, são muito interessantes. E uma coisa bem legal também, que é um outro autor fantástico, que chama Siri Kumar Rao. Ele é um indiano radicado nos Estados Unidos. E ele fala, dentre várias coisas fantásticas que ele fala, lembrando um pouco da Dalai Lama, né, que a felicidade está no caminho, não no final. Ele fala, esteja focado no processo, não no desfecho final, não no resultado final. Use a sua energia de vida para a ação que você tem que dar hoje, para o passo que você tem que dar hoje. Né? E não fique simplesmente esperando aquele ouro, né? aquele tesouro lá do outro lado do arco-íris, para onde você está focando. Foque lá, tudo bem, mas não gaste suas energias nesse foco de lá. Gaste suas energias no processo, no dia a dia, porque muitas vezes o processo diário vai fazer você virar de rota, de acordo com o que fosse desenrolando ao longo da vida. E a vida é muito mais o processo do que a chegada. Não é mesmo? Essas informações assim que eu venho colhendo ao longo das minhas leituras, dos meus estudos e das minhas práticas de cursos que eu venho fazendo, e que eu acho que seria interessante compartilhar aqui com vocês mediante a questão do estresse. E para finalizar com a chave de ouro é a questão da atenção plena, do mindfulness, que tem a ver com meditação. Meditação, para quem não conhece, a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas a atenção plena e a meditação é basicamente você estar com a mente atenta, consciente, com o mínimo de julgamento possível que estiver acontecendo naquele momento, aos seus sentimentos, ao que for a realidade daquele momento.
E isso é a pessoa, assim, o precursor da atenção plena no Ocidente é o Jon Kabat-Zinn, um americano também de Massachusetts, que desenvolveu uma prática, né, um curso e uma formação bem interessante baseado na diminuição do estresse. E isso está baseado na atenção plena. A atenção plena ela te dá um poder muito grande de escolha, porque a partir do momento que você está mais atento, mais consciente, possui capacidades de escolher melhor, de não entrar no piloto automático. E é interessante, eu já li alguns livros dele, e num desses livros ele comenta, né, que se você conseguir viver dos seus 70, 80 anos de vida, pelo menos uns 10 a 20 a 30 anos com a prática da atenção plena, como você vai estar muito mais atento naquilo que você está fazendo no momento presente, que de fato é isso que significa meditar, ter atenção plena e mindfulness, é você estar atento ao momento presente, ao que você está fazendo naquele momento. Você evitar estar vivendo o presente, pensando no passado ou ansioso pelo que vai acontecer no futuro. Então, se você faz uma prática consistente e vive anos assim, o mais possível, você vai viver, na verdade, muito mais anos do que aqueles anos. Porque uma pessoa que está vivendo no piloto automático, sempre preocupada com o que aconteceu no passado, com seus rancores, seus remorsos, seus traumas, enfim, remoendo problemas e questões mal resolvidas. Ou está sempre ansiosa e preocupada com o que vai se desenrolar no futuro. Ela, de fato, não está vivendo o mais que ela pode no presente. E a vida passa e ela praticamente não viveu a vida. Ela viveu sempre no passado ou no futuro. Então, a atenção plena, para mim, é a chave mestra, assim, a base de um programa, de uma prática para diminuir o seu estresse. E essa atenção plena, essa mindfulness, a meditação, ela não necessariamente tem que ser algo que você vai ficar meditando, zen, não é isso. É você fazer isso no dia a dia enquanto vive, enquanto você está dirigindo, enquanto você está conversando com alguém, enquanto você está tendo um contato profissional ou pessoal, esteja inteiro e atento àquilo que está se desenrolando na sua frente. Esteja inteiro e atento àquilo que você está sentindo, às suas emoções, às suas sensações físicas e aos seus pensamentos. Essas três coisas são fundamentais, né? A emoção, o pensamento e a sensação física. Esteja atento a isso e você vai poder estar muito mais inteiro, muito mais inteira na sua vida, desenrolando onde é que você esteja. Então, terminando esse compilado, a gente vai falar um pouco sobre atividade física, e o que os estudos vêm mostrando mais recentes é que a atividade física